Vamos supor que com 3 aninhos de idade, bem pequenininho, seu pai entra em colapso. É internado numa espécie de hospital psiquiátrico e morre lá dentro 5 anos depois. Com a internação do seu pai, você passa a viver com a sua mãe, suas tias e o seu avô. Uma pessoa a quem você começa a se afeiçoar bastante e te apresenta ao mundo da literatura gótica através de um grande acervo de livros e histórias improvisadas. Parece que vai começar a ficar bom, né? But, a partir daí, sua mãe começa a ter uma relação também meio perturbada com você e te veste com as roupas do teu pai, que já morreu. Você contrai algumas doenças psicossomáticas meio esquisitas que te debilitam em todos os sentidos e, pra piorar, o seu avô, aquele cara maneiro que você conheceu e que você passou a gostar, morre e você não consegue tirar o seu diploma porque também, assim como seu pai, teve um colapso nervoso. Aí, para piorar, sua família fica pobre, você não tem reconhecimento do seu trabalho em vida, sua mãe morre, você se divorcia e, por fim, também perece, que é igual a morrer, vítima de um câncer no intestino aos 46 anos de idade. A vida não é essa janta para todo mundo aí não. E é sob essa atmosfera maluca aí que viveu, ou quase isso, né, um dos maiores escritores que usava seus próprios pesadelos como insights para escrever suas fantásticas histórias de terror. Hoje eu vou falar sobre H.P. Lovecraft, ou para os mais refinados, H.P. Lovecraft. Meu nome é Edson Júnior, a vinheta vai rodar e eu vou voltar logo depois dela. Se liga aí. Anticrítica. Muito bem, H.P. Lovecraft, ou Hudson Pereira Lovecraft. Tô zoando, mano, não tem como ser Pereira e Lovecraft no mesmo nome. Howard Phillips Lovecraft nasceu em Rhode Island, nos Estados Unidos, em 1890, lá atrás mesmo, e foi um escritor que revolucionou o gênero de terror. Fã assumido, ferrenho, sou fã de Edgar Allan Poe, que também é uma influência do terror até os dias de hoje, né? Love era um cara com uma história de vida bem difícil, rodeada de perdas, doenças mentais, solidão, sonhos perturbadores. Não ia pra escola por conta de uma poiquilotermia. Difícil essa palavra, hein? Poiquilotermia. Que é uma doença rara que faz com que a pessoa fique gelada ao toque. Louco isso, né? Muitos animais têm isso, as cobras, os sapos. E o Love também tinha. Por conta disso, ele passava o dia todo em casa, lendo, estudando, tipo nós na quarentena, assim. E aí junta tudo, a astronomia, a literatura, os pesadelos que eu disse que ele tinha, que eram frequentes. Cria-se aí, então, uma nova narrativa aos contos de terror. Ele misturava elementos de terror com fantasia e ficção, dando origem, assim, a um novo jeito de produzir medo, que era um terror implícito, sabe? Aquele que a gente não pode ver. É muito louco o negócio. Nos contos dele, ele fala sobre cheiros, sobre cores que mexem com a sanidade, sons esquisitos e, acima de tudo, sobre a impotência do ser humano frente a um universo cheio de deuses caóticos. O cara era muito louco mesmo. O Love consegue produzir um terror psicológico onde o leitor fica com medo mais da reação da vítima do que da criatura em si. Pra você ter uma ideia, tem conto dele que nem tem criatura nenhuma e dá um medo do cacete. Igual no filme Atividade Paranormal, sabe? Onde em momento nenhum se mostra fantasma, demônio, espírito zombeteiro ou qualquer coisa assim. O pessoal foca só na reação da vítima da casa e o terror que eles estão sentindo ao conviver com a tal experiência aí dos bichos que não sei o nome. É isso, você meio que vive o terror dos outros, entendeu? Agora imagina só escrever isso no meio de uma época onde o ápice do terror era a aparição de uma criatura peluda devoradora de carne. Vulgo lobisomem, né? Vulgo Tony Ramos. Ele veio realmente para mudar o cenário de cabeça para baixo, sendo o primeiro cara a misturar ciências, religião e fantasia cósmica para criar uma história de terror. E é por isso que na maioria das suas obras tem criaturas ancestrais, cultos, invasão de fora do planeta, isso simplificando bastante, tá? Fora que ele mesmo sendo americano, se utiliza bastante de uma escrita meio britânica, cheia de arcadismo, ou seja, palavras que entraram em desuso na forma oral, o que faz parecer ainda mais que os personagens e as criaturas vieram de tempos muito antigos, entendeu? É isso aí que faz o arcadismo dar esse efeito. E a toda essa mistura aí que eu falei se dá o nome de cosmicismo, que é a filosofia literária que surge dessas coisas todas que eu acabei de falar agora. E essa vertente da escrita foi não só utilizada, como também desenvolvida pelo próprio H.P. Love. Quer dizer, além de revolucionar o gênero, ele ainda criou uma filosofia para segmentar o estilo. Quer dizer, o cara era sensacional, praticamente o Leandro Carnal dos contos de terror. Daí então na sua casa aí você já consegue perceber quem bebeu dessa água inspiradora, né? Stephen King, Ridley Scott, John Carpenter, com grandes filmes como Enigma do Horizonte,
It, A Beira da Loucura, Reanimator, enfim, todo mundo molhou a bunda nessa fonte cósmica. Entre as suas principais criações, temos histórias como Nas Montanhas da Loucura, puxei bem o nas agora, né? Sombras Perdidas no Tempo, A Cor que Caiu do Céu, que é um dos meus favoritos, porque não tem nenhum monstro, nenhuma explicação. As coisas estranhas só vão acontecendo e o que vai acontecendo é o que eleva a loucura ao nível hard fuck Fábio Assunção. E eu não posso deixar de citar o grande clássico, o Chamado de Cthulhu. A pronúncia é meio esquisita assim mesmo, sabe? Porque segundo as histórias do próprio Lovecraft, se trata de uma linguagem ancestral cósmica. Então é meio que uma tosse, sabe? Cthulhu, 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 Cthulhu. Pronunciar o nome dele num ônibus lotado no meio de uma pandemia pode dar briga, né? Em resumo, essa obra fala sobre a existência de um deus, que é uma mistura híbrida, uma espécie de Godzilla com corpo gordo, garra, asa e a cara do David Jones. E a partir dele, desse bicho, barra monstro, barra deus, barra mistureba do caramba, e desses contos foram criados mitos de Cthulhu, E desses mitos foram produzidos lendas, jogos, séries, tudo baseado nesse maluco aí com cara de polvo. Além disso, ele criou o livro Necronomicon, que é um livro utilizado na invocação de demônios e seres ancestrais, que foi escrito por Abdul al-Hazred. Hazred. Tão ruim quanto Cthulhu, né? Bom, esse Abdul aí, ele é um poeta e escritor que também é fictício. Pegou essa, mano? O Lovecraft inventou um escritor que inventou um livro que ensinava um jeito fictício de chamar os demônios que também eram fictícios. Graças a Deus. Enfim, todo esse arsenal insano aí de contos serviu de apoio para grandes escritores, entusiastas do terror, e aí, claro, a cultura pop fez do Sr. Lovecraft um famoso póstumo. Ele se tornou um mito da escrita e uma grande referência a ser seguida aí. Os pesquisadores do Lovecraft descobriram suas grandes obras, editaram seus contos, lançaram séries e grupos de fãs e instituições criaram prêmios, adereços, mochilas, botões, entidades, músicas, tudo com o nome do Lovecraft. Mas com isso vieram também grandes problemas. Acompanhe agora no SBT Repórter. É zoeira. Olha só, no meio de todo esse achado aí, descobriram também cartas e textos do Sr. Lovecraft demonstrando que ele era um baita cara xenofóbico e racista. Aí não, hein, HP? Relatos dos mais variados atacando judeus, chineses, mestiços, negros, brancos, ciganos e todos aqueles que não faziam parte de uma cultura anglo-saxônica, ou seja, basicamente aqueles que não falavam inglês e não possuíam laços históricos, étnicos, culturais e linguísticos com o Reino Unido. Acho que esses deviam ser realmente os verdadeiros inimigos do HP. Toca o samba aí que eu vou me apaixonar. Bom, no fim nem ele tinha laço com o Reino Unido porque ele era americano, né? Mas ele seguia essa linha de pensamento porque morava na região de Nova Inglaterra, que fica no nordeste do estado de Rhode Island, local que tinha forte influência inglesa. Meu, será que no nordeste dos Estados Unidos também tem frevo, acarajé, que eles chamam de acarajones? Será que rola isso lá? Cara, ele até se casou com uma judia que possivelmente já tinha ou adotou esse estilo de vida que ele achava conveniente, né? Mas isso aí é só conjectura, não tem nenhum fato histórico dizendo que ela era ou não era alguma coisa. Pra saber, só perguntando pra ele mesmo. E tô a fim de encontrar com ele não. Meu, e olha só que loucura. Segundo alguns outros pesquisadores e editores, o preconceito dele, do Love, né, partia da justificativa de que ele, Lovecraft, era além de tudo um preservador de hábitos e costumes e tudo que viesse a descaracterizar esses costumes, essa paisagem e tal, era mal visto. Então, segundo esse pessoal, parecia que não era a diferença étnica em si, mas a mistura de etnias e a desconstrução do cenário é que deixava o cara irritado. Esquisito, né? Por fim, o Love morreu lá atrás, em 15 de março de 1937, ficou pobre, sozinho e se alimentando de comida enlatada antes de partir desse mundo aí como um escritor quase anônimo. Ele passou a vida inteira escrevendo só para pequenas revistas, revisando textos ou como ghostwriter, né, que é a pessoa que é contratada para escrever, mas permanece anônima e os méritos da escrita vão para quem pagou para o cara fazer esse livro, que nem a maioria dos youtubers fazem também. Além disso, olha só, nunca teve um livro publicado e nunca recebeu um aplauso pelas suas obras. Vou até bater uma palma para ele aqui, ó. Para tentar homenagear o escritor, alguns fãs aí fizeram uma vaquinha e puseram uma lápide no lugar onde ele foi enterrado com a escrita I Am Providence, que é o nome da cidade onde ele nasceu e morreu também. Bom, como ele já lia poesia e recitava seus próprios poemas aos 6 anos de idade, eu vou fechar esse vídeo aqui com um poema que ele, o Love, escreveu em homenagem ao seu ídolo, Edgar Allan Poe, após a sua morte.
a morte do Edgar, né? Não dá pro Love escrever depois que morreu. A não ser em situações aí onde se coloca uma mesa branca com cadeiras em volta. Mas é isso, é uma tradução muito bem feita pela Amanda Leonardi do site Nota Terapia. E então fechemos com este belo poema. Ajustando voz de poesia. As sombras neste solo lamentam eternamente, a sonhar com séculos já passados anteriormente. Vistosos elmos se erguem solenemente por sobre um oculto mundo de outrora. A envolver a cena, uma luz da memória se demora e folhas mortas sussurram sobre dias ancestrais, ansiando por visões e sons que não existem mais. Solitária e triste, assim vaga a assombração, por corredores onde seus passos percorreram. Olhar nenhum a reconhece, mas sua canção, com um misterioso feitiço, descama o tempo. Somente os poucos a quem tal segredo se revelou discernem entre esses túmulos a sombra de Poe. Chico Xavier. Tô zoando, esse poema é de Howard Pereira Lovecraft. Muito bem, esse é o fim de mais um vídeo aqui pro canal Antimatéria. Assinem o sino de notificações, se inscrevam no canal na ordem que vocês quiserem e assistam os demais vídeos que tem muita coisa bacana aqui, tá bom? Meu nome é Edson Júnior, foi um prazer estar aqui. Longos dias e belas noites, ou belos dias e longas noites, o que você quiser. Um grande abraço, tchau, tchau.